coração de uma cidade antiga, onde o vento parece carregar os segredos de séculos esquecidos, existe um lugar onde até a luz hesita em entrar. Um território silencioso, onde cada pedra, cada árvore torta e cada sombra parece conter a memória de algo que jamais deveria ser lembrado. Um lugar onde o passado não descansa, ele vigia. Greyfriars Kirkyard. Durante o dia, ele é apenas um cemitério histórico. Mas quando o sol desaparece atrás das torres de Edimburgo, quando o ar fica frio e a névoa rasteja entre os túmulos, algo desperta, algo que não pertence mais ao mundo dos vivos. E aqueles que ousam atravessar seus portões depois do anoitecer, dificilmente saem de lá sem levar algo consigo. Marcas, vozes, sussurros, desmaios, arranhões profundos que aparecem diante de testemunhas, pessoas que entram por curiosidade e saem carregadas, ou simplesmente não saem. Por trás dessas histórias existe um nome proibido, um nome que ecoa como uma maldição: George Mackenzie, o perseguidor sangrento. Um homem tão cruel que nem a morte conseguiu calá-lo. Nesta investigação, vamos entrar no cemitério mais assombrado do mundo, onde um poltergeist tão violento quebrou todos os padrões conhecidos pela paranormalidade moderna. E você vai descobrir por que centenas de vítimas, registros oficiais e até investigadores experientes afirmam que, ali dentro, algo vivo acordou. Prepare-se para ouvir a história que transformou um cemitério em um pesadelo, um túmulo em uma lenda, e um homem morto há mais de 300 anos em um dos espíritos mais temidos da Europa. A partir de agora, você está entrando em Greyfriars, e aqui, nem sempre é você quem observa as sombras. Às vezes, são as sombras que observam você. No coração de Edimburgo existe um lugar onde a história e o sobrenatural se encontram de forma tão intensa que até mesmo os moradores evitam passar ali depois do pôr do sol. O Greyfriars Kirkyard, um dos cemitérios mais antigos e famosos da Escócia, é considerado por muitos investigadores como o local mais assombrado do mundo. Mas, para entender por que tantos visitantes saem desse lugar com arranhões, hematomas, desmaios e memórias que prefeririam esquecer, é preciso voltar no tempo, muito antes de o portão de ferro ranger durante a madrugada. A origem desse terror começa com um homem, George Mackenzie, o perseguidor sangrento. George Mackenzie, advogado do rei Carlos II, era conhecido por sua frieza, sua inteligência cruel e por não demonstrar a menor sombra de misericórdia. Entre 1679 e 1688, ele liderou a perseguição contra os Covenanters, um grupo religioso escocês que se opunha ao domínio do rei e se recusava a abandonar sua fé. Mackenzie acreditava que qualquer crença, qualquer resistência, qualquer devoção podia ser quebrada com sofrimento suficiente. E durante quase uma década, ele provou isso. Mais de 1.200 homens, mulheres e crianças foram presos e levados para o chamado Campus dos Covenanters, uma área que ficava exatamente ao lado de Greyfriars. Ali eles foram submetidos a torturas brutais. Muitos eram acorrentados a céu aberto, enfrentando chuva, frio e fome. Outros eram chicoteados até desmaiar. Relatam que algumas celas de pedra eram tão pequenas que os prisioneiros mal conseguiam se sentar. Muitos foram executados publicamente. Outros morreram lentamente, sem água, sem comida, sem esperança. O nome de George Mackenzie se espalhou pela cidade como uma maldição. Eles o chamavam de o perseguidor sangrento, The Bloody Mackenzie. E ele, ao contrário do que se poderia imaginar, gostava desse título. Ele acreditava que estava fazendo o trabalho da própria coroa e que, ao quebrar a fé dos Covenanters, fortalecia o poder do rei. Sua crueldade, anos depois, seria apontada como a semente de algo muito pior. Quando Mackenzie morreu, em 1691, muitos acreditaram que o pesadelo enfim havia terminado. Seu corpo foi colocado em um mausoléu imponente dentro de Greyfriars, uma construção que parecia mais um monumento à arrogância do que um túmulo. O local é frio, silencioso e intimidador. Durante mais de 300 anos, ninguém ousou tocar naquele mausoléu. Os visitantes afirmavam sentir um mal-estar profundo ao passar diante dele. Alguns falavam de uma vertigem repentina.
Outros descreviam uma pressão no peito, como se algo invisível os observasse de dentro da escuridão. Apesar disso, o túmulo permaneceu fechado, até o dia em que um homem sem teto, buscando abrigo da chuva, cometeu o erro de tentar se esconder dentro dele. Numa noite gelada, um morador de rua encontrou o portão do mausoléu entreaberto. Talvez por um descuido, talvez por algo que nunca saberemos, a porta cedeu quando ele pressionou. O homem tropeçou e caiu dentro da cripta, quebrando o chão oco sob seus pés. A queda o levou a uma câmara subterrânea com restos mortais antigos, caixões deteriorados e um ar tão pesado que parecia sair das paredes. O homem, tomado pelo pânico, começou a gritar. Os vizinhos ouviram e chamaram a polícia. Quando chegaram, encontraram-no em estado de choque, incapaz de falar ou explicar o que tinha acontecido. A partir daquela noite, tudo mudou em Greyfriars. Poucos dias depois começaram os primeiros relatos. Uma mulher que passava perto do mausoléu sentiu algo apertar sua garganta como mãos invisíveis tentando sufocá-la. Um estudante que visitou o cemitério com amigos saiu correndo após sentir uma força empurrá-lo violentamente contra o portão. Turistas apareciam com arranhões profundos que surgiam diante dos olhos de testemunhas. Outros desmaiavam sem motivo. Alguns relatavam a sensação de serem observados por algo imóvel, mas consciente. Os moradores diziam que Mackenzie havia despertado. Com o aumento das ocorrências, a prefeitura colocou um cadeado novo no mausoléu, mas isso não impediu nada. As agressões continuaram, aumentando em força e frequência. Relatórios oficiais registraram mais de 500 incidentes, alguns com vítimas feridas seriamente. Os guias do cemitério passaram a evitar determinadas áreas, e até investigadores experientes se recusavam a entrar sozinhos no setor conhecido como Covenanters Prison. Foi então que surgiram os primeiros relatos do chamado poltergeist de Mackenzie, um espírito agressivo, inteligente, violento, capaz de interagir fisicamente com os vivos. Algo que parecia não apenas consciente, mas irritado. Pessoas que nunca ouviram falar de Mackenzie relatavam a mesma sensação, uma presença masculina, fria, cheia de ódio, que se aproximava silenciosa e repentinamente. Alguns descreviam uma sombra compacta, mais escura que a própria noite, movendo-se entre as criptas. Outros ouviam passos atrás de si em um caminho vazio. Houve quem jurasse ter visto um rosto branco, rígido, olhando através das grades do mausoléu. O caso ficou tão famoso que equipes de TV e investigadores paranormais de vários países foram até Greyfriars. Em algumas gravações, especialistas afirmam que há registros de vozes, batidas e silhuetas que surgem atrás de visitantes. Alguns recusam exibir o material até hoje. Com o aumento do interesse público, a prefeitura decidiu restringir o acesso ao local mais ativo, o Covenanters Prison. Agora apenas visitas guiadas acompanhadas por profissionais têm permissão de entrar ali à noite. Mesmo assim, há relatos de gente que saiu carregada, de pessoas que vomitaram ao cruzar o portão, de guias que pediram demissão após vivenciar episódios traumáticos. A cada mês, novos casos são registrados. Muitos acreditam que o espírito de Mackenzie continua alimentado pelo medo e pelo sofrimento, a mesma energia que o movia em vida. Mas existe outra camada desse mistério que poucos conhecem: a inesperada ligação entre o cemitério e o universo de Harry Potter. J.K. Rowling viveu em Edimburgo durante a criação dos primeiros livros e costumava escrever em cafés próximos ao cemitério, como o Elephant House. Desses cafés ela via a George Heriot School, uma escola de estilo gótico que lembra torres e pátios semelhantes aos de Hogwarts. Caminhando por Greyfriars, Rowling encontrou nomes gravados em lápides antigas: McGonagall, Moody, Scrimgeour e, claro, Thomas Riddle, quase idêntico ao nome do futuro Lord Voldemort. Assim, parte da atmosfera sombria, silenciosa e carregada do cemitério acabou inspirando elementos do mundo bruxo. O mais curioso é que do outro lado do local onde está enterrado Thomas Riddle,
encontra-se o mausoléu de George Mackenzie, um dos homens mais cruéis da história escocesa. Uma coincidência que mistura ficção e realidade, magia e brutalidade, luz e trevas. Hoje, o Greyfriars Kirkyard é um ponto turístico, um local histórico e um dos lugares mais assombrados da Europa. Visitantes caminham entre túmulos centenários, sem saber ao certo se estão sozinhos. Alguns dizem que o ar muda repentinamente quando se aproxima do mausoléu de Mackenzie. Outros afirmam sentir mãos geladas tocando seus ombros. Há quem não acredite em nada disso, mas a cada mês novos relatos surgem. Novas marcas aparecem na pele de quem ousa entrar ali à noite. Novos gritos ecoam dentro das criptas, e enquanto o portão do Covenanters Prison continua se abrindo e fechando com o vento, muitos se perguntam: será que o poltergeist de Mackenzie está realmente preso ao seu túmulo? Ou está caminhando entre as sombras aguardando quem será o próximo a provocar sua ira? E enquanto você escuta estas palavras, enquanto o mundo lá fora segue em movimento, o Greyfriars Kirkyard continua exatamente onde sempre esteve, silencioso, imóvel, mas jamais adormecido. O vento que atravessa suas árvores tortas ainda ressoa como um lamento antigo. As pedras frias ainda guardam as marcas de sofrimento que nem o tempo conseguiu apagar. E o mausoléu de George Mackenzie permanece lá fechado, mas nunca verdadeiramente selado. Porque se existe algo que aprendemos ao longo desta investigação, é que alguns espíritos não descansam, alguns espíritos não aceitam o fim, alguns espíritos continuam. A cada noite, novos passos ecoam entre as criptas vazias. A cada semana, novas vítimas surgem com marcas que não sabem explicar. E a cada ano, mais testemunhas afirmam ter sentido aquela presença, fria, pesada, consciente, caminhando exatamente atrás delas. Talvez Mackenzie nunca tenha deixado o cemitério. Talvez ele ainda esteja ali, alimentado pelo medo que ele mesmo criou. Talvez cada arranhão, cada ataque, cada desmaio seja apenas um aviso. E quando você olhar para a escuridão da próxima vez, quando passar por um lugar silencioso demais, ou sentir aquela estranha pressão no peito, lembre-se desta história, porque alguns dizem que o poltergeist de Mackenzie só se manifesta quando é lembrado. E agora, você se lembrou. O Greyfriars Kirkyard continua esperando. As sombras continuam se movendo, e o perseguidor sangrento continua acordado. Desligue as luzes se tiver coragem, mas saiba, nem sempre a escuridão está vazia. E antes de seguirmos para o próximo caso, um recado importante para quem gosta de apoiar o canal de forma direta. Na descrição deste vídeo, você encontra o link das nossas lojas parceiras. E aqui vai algo que muita gente ainda não sabe. Você pode comprar qualquer produto por esses links, mesmo que ele não apareça na tela. Sim, basta usar o link da loja e escolher o item que quiser. Cada compra, independente do produto, fortalece o canal, ajuda a manter nossas investigações e permite que histórias como esta continuem chegando até você com a qualidade que merece. Se algum dia você quiser adquirir algo para sua casa, seu dia a dia ou presentear alguém, considere usar os nossos links. Você escolhe o que compra, e isso já faz uma enorme diferença para o futuro do News Web Doc. Obrigado por apoiar o mistério. Obrigado por acompanhar mais uma investigação profunda aqui no News Web Doc. Se você chegou até este momento, é porque sua mente é inquieta e seu espírito é corajoso o suficiente para encarar histórias que muitos preferem esquecer, e para continuar explorando mistérios, lendas sombrias, lugares amaldiçoados e casos reais que desafiam a lógica. Não esqueça, inscreva-se no canal. Isso ajuda a manter nossas investigações vivas e nos incentiva a trazer conteúdos cada vez mais profundos e perturbadores. Ative o sininho, porque no mundo do inexplicável, cada minuto conta, e você não vai querer descobrir tarde demais que um novo caso foi revelado. Deixe seu like. Seu apoio fortalece este espaço e mostra que a comunidade do mistério continua crescendo. Comente aqui embaixo. Você teria coragem de visitar o Greyfriars depois desta história?
Ou prefere manter distância desse cemitério, onde até as sombras parecem observar? E lembre-se, a cada semana traremos novas histórias, novos lugares, novas presenças. Alguns conhecidos, outros jamais vistos. Aqui é o News Web Doc, onde a verdade é sombria e o desconhecido é apenas o começo.